mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, comentários, boatos, rumores que ficam aí no torno da nossa bolsa de valores, às vezes do mercado como um todo, e é importante que a partir daí a gente chegue a interpretações ajustadas, porque isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2025 e agora são 7h15 da noite. E nós vamos conversar sobre o segmento de seguros como um todo, que teve uma queda no lucro líquido, mais no mês de novembro, e vamos ver, será que isso aí é preocupante? Vamos dar uma atenção especial para BB Seguridade, Caixa Seguridade e o IRB, que fazem parte da carteira do canal. Pelo horário e por óbvio, o mercado já está fechado, mas veja que o Ibovespa aqui, ó, ele fecha a 125.571 pontos, sobe 0,76 no último registro, às 18 horas e 20 minutos. BB Seguridade já vai a R$ 39,65, na máxima do dia chegou a R$ 39,86, quase batendo os 40. Isso é muito ruim, né? Porque acaba nos afastando assim, da ideia de adquirir a ação, a menos que a gente confirme que ela esteja mudando de preço. Vamos ver o que acontece. De qualquer forma, no dia subiu 0,89%. Caixa Seguridade, que também nós estamos de olho, já faz um tempo até que não compramos, vai a R$ 14,52, então ela está sempre oscilando ali nos 14 baixo, perto dos 15, às vezes passa um pouquinho, mas subiu no dia aqui, ó, 1,18%. Enquanto que o IRB vai oscilar muito ainda, por conta de tudo que aconteceu, várias coisas que nós já comentamos aqui no canal, R$ 52,24, subindo aqui 0,52% no dia. Eu vou me surpreender de fato se o IRB, nos próximos 30 dias, talvez 60 dias, ele ultrapassa os R$ 60. Aí é algo impressionante para mim, porque pelo menos não estava na minha carta de expectativas, e se isso acontecer, realmente é algo interessante para essa ação. Não só para a ação, mas para os interesses da carteira aqui do canal. Mas o assunto que eu vou tocar aqui saiu na CQCS. Essa é uma reportagem sobre a responsabilidade do setor de notícias deles lá, e saiu publicado no dia 7 de novembro, na última sexta-feira, então bem recente, né? Então o lucro líquido das seguradoras ele caiu 32,1%, o lucro líquido que caiu no mês de novembro. Já a contratação de resseguros, instrumento de proteção das empresas de seguros, também teve queda mensal de 11,6%. Depois nós vamos dar uma olhada, não hoje, né, mas quando saiu o boletim mensal do IRB, para ver como é que ele ficou frente a esse resultado. Debatendo aqui o assunto, as seguradoras brasileiras, então é o somatório de tudo, isso aí tudo é apurado, porque eles são obrigados a informar isso para a SUSEP, e o IRB montou essa plataforma, que era uma das promessas do presidente, né, IRB mais inteligência, então, e também IRB mais mercado. Então eles tiram de lá essas informações e tornam públicas como uma espécie de uma análise, e depois sai aqui na mídia especializada. Então as seguradoras brasileiras registraram um lucro líquido de 2,27 bilhões em novembro, que representa uma queda de 32%, só no mês, comparando mês com mês, de 32,21% em relação ao mês de novembro de 2023. A análise revela ainda a redução de 11,6% nos prêmios cedidos em resseguros, que somaram 1,67 bilhão. Então, em valores, ficou reduzido em 11,6%. Ou seja, a contratação da proteção às carteiras de seguros por parte das seguradoras caiu no comparativo novembro a novembro. Então, é só mês a mês aqui por enquanto. Já os prêmios emitidos alcançaram 16,6 bilhões, uma alta de 6,7%. Ou seja, prêmios emitidos pelas seguradoras aqui no caso. O índice de sinistralidade, aqui é interessante que a gente entenda. Índice de sinistralidade, ou seja, são aqueles sinistros que as companhias precisam pagar, então eles foram acionados e serão pagos, sobre os prêmios que foram recebidos. Então você divide um pelo outro, você quer receber mais prêmios e quer ter menos sinistros. Consequentemente, quanto menor, melhor esse valor. De qualquer forma, aqui a informação aqui, o mês de novembro, ele fecha em 37,3%. É uma queda aqui, ó, tem uma retração de 4,4 pontos percentuais, mantendo assim uma tendência de queda observada nos últimos 5 meses. Todos os segmentos de mercado segurador contabilizaram um avanço em novembro. Os segmentos de mercado segurador, tá? Eles cresceram em novembro, e crédito e garantia, ou seja, aquilo que eles depois vão chamar de prestamistas, registrou a maior variação positiva, de 28,2%. Agora mudando o foco, porque a gente estava falando só no mês de novembro, né? Quando a gente fala no acumulado até novembro, ou seja, de janeiro a novembro, o lucro líquido da seguradora somou 32,6 bilhões, um decréscimo de 3,3%. Então, enquanto aqui a gente está falando de uma queda de 32,1%, no mês de novembro só, no total 3,3%. A contratação de resseguros, durante todo o período, por parte das empresas, o setor atingiu 24 bilhões, e aqui é o contrário, na mão contrária, uma alta de 3,7%. As seguradoras arrecadaram no período cerca de 189 bilhões,
um crescimento então em valores de 10,3%. Então reduz de um lado e tem um crescimento do outro. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: a receita cresceu, mas o lucro líquido diminuiu. É isso que ele está falando. No entanto, no acumulado, a taxa de sinistralidade ela se manteve estável em 42,3%. E é interessante aqui, que enquanto no mês de novembro tem uma queda de 32,1%, deixa eu refazer isso aqui, tá? Porque eu acabei marcando errado. Enquanto no mês de novembro a sinistralidade foi de 37,3%, agora, se nós olharmos o ano como um todo, ficou em 42,3%. Então, na verdade, a sinistralidade foi melhor em novembro, né, do que no restante do ano. Dos seguros, Vida responde por 35,2% do faturamento do setor. É mais do que um terço. Então, aqui eu estou olhando só para o acumulado do ano. No somatório de janeiro a novembro, Vida cresceu 16,4%. Lembrando que Caixa de Seguridade e BB Seguridade são muito fortes nesse seguro Vida e quando a gente lembra dos resultados, tem sido ali no limite do que eles emitem de prêmios, e muitas vezes até negativo, pelo menos o que a gente viu acompanhando no ano de 2024. A taxa de sinistralidade do Vida ficou aqui, em 28,5%, uma queda de 1,4 pontos percentuais. É interessante, né, como é alta a sinistralidade aqui em termos de percentuais. Na parte de automóveis, são duas que eu vou botar, né, aqui para a gente conversar, que é automóveis e danos e responsabilidade, porque você viu ali o que a gente tem em termos de sinistralidade. E automóveis, por exemplo, não faz parte de Caixa de Seguridade nem de BB Seguridade. E aí o que acontece é que no acumulado do ano o faturamento aumentou em automóveis 2,8%. Aqui é o mercado como um todo, né? Não é especificamente da Porto. A taxa de sinistralidade é bem alta, 59,6%. Uma evolução, cresceu 1,4%, mas a gente tem que lembrar as enchentes aqui, por exemplo, do Rio Grande do Sul, onde teve muito sinistro de automóveis. Danos e responsabilidades, aí aqui está falando de raio, incêndio, avião que cai, enfim, outros sinistros, né, envolvendo outras espécies de veículos que não automóvel. E enchente, né, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, veja que a sinistralidade aqui, vai a 47,7%. Então tudo isso aí levanta a sinistralidade. E claro que isso aí não vai ter impacto de forma específica, né, para Caixa de Seguridade, BB Seguridade, porque isso não é a parte mais forte dessas duas empresas. E veja que o acumulado do ano, o segmento registrou aqui um progresso de 13,2% em arrecadação, ou seja, cresceu, né, dentro desse segmento. No rural, onde a BB Seguridade é muito forte, no acumulado, o segmento evoluiu 0,6%. Ficou estável, né, na verdade. Um índice de sinistralidade de 31,4%, vamos lembrar as queimadas, mas as enchentes também, isso teve impacto. E veja que ainda assim houve uma retração de 2,9%. No crédito e garantia, que eu vou falar aqui rapidamente, aqui a gente está falando do prestamista, tá? Veja que, considerando o ano, o segmento variou positivamente 10,6%, em decorrência principalmente do produto garantia segurada, que vai para o setor público. Um crescimento aqui de 15,7%, e registrou uma taxa de sinistralidade, que, ou seja, os caras deixaram de pagar, né, de 26,4%, redução de 25,8 pontos percentuais. Então, estão pagando mais, pelo menos, os funcionários públicos. E aqui até dá para responder a pergunta, né? Isso é preocupante? Acredito que não, é um setor bastante estável dentro da nossa economia. É uma das opções aqui do canal, né? Então ficou ali com bancos, elétricas e a parte de seguros, e aí mostra quanto o setor é estável. Talvez não tenha o melhor desempenho, foi um ano bastante complicado também de 2024, mas de qualquer forma são segmentos que são bons pagadores de proventos, tá? E a Caixa de Seguridade e BB Seguridade para provar isso. E por falar em BB Seguridade, é importante que a gente saiba aqui o seguinte: a gente viu o preço que está a BB Seguridade. Isso porque o BB Seguridade, nós apontamos aqui no canal, ele tinha uma reserva de lucro bem alta até. Isso porque, por conta das enchentes, ele fez uma espécie de contingenciamento na distribuição de proventos e é como se ele tivesse feito um provimento, né, uma espécie de provimento. Só que os sinistros não foram tão grandes quanto se imaginava e, consequentemente, a reserva ficou lá, essa reserva de lucros, e vem a ser distribuído. Isso vai dar um bom provento a ser pago, ou agora em fevereiro ou em março. E claro que isso aí levantou o preço da ação, jogou lá para cima e também mostrou a estabilidade do setor e, consequentemente, né, isso nos entristece quando o preço vai lá para cima, embora vamos receber bons proventos pagos por BB Seguridade. Então, muito cuidado ao comprar essa ação. Mas nós só vamos saber se ela está mudando de preço com o passar do tempo, quando deixar de acontecer esses fatores, né, não recorrentes, principalmente em relação aos resultados, para saber se ela está em outro patamar ou se ela está caindo lá para pagamento entre 6%, um pouquinho acima, ou até abaixo disso, que daí deixa de nos interessar. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre. Um grande abraço.